Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à 8ª semana do nosso curso de Introdução à Otimização Combinatória Aplicada. Essa é a semana de encerramento do nosso curso, na qual nós vamos passar uma visão geral pelos métodos de otimização combinatória, em particular, por aqueles que nós não pudemos abordar em maior profundidade ao longo do curso. Lembrando vocês, nosso curso foi focado em alguns métodos exatos, em particular programação linear inteira, e algumas abordagens heurísticas, como algoritmos gulosos e heurísticas de busca local. Nessa semana nós vamos falar de um outro método exato importante, que é a programação dinâmica. Nós também vamos falar de algoritmos de aproximação, que são heurísticas especiais, por assim dizer. A gente entra em mais detalhes em breve. E também veremos um exemplo de um algoritmo parametrizado. Começando pelos métodos exatos aqui, por tratar das abordagens exatas que a gente não pôde aprofundar ao longo do curso, como eu falei anteriormente, programação linear inteira, que depende tanto de programação linear quanto de branch and bound, a gente viu com maior profundidade, com mais detalhes ao longo do curso. Duas abordagens exatas que a gente não aprofundou foram programação dinâmica, que a gente vai ver alguns exemplos aqui, e programação por restrições. Infelizmente, essa última nós não vamos ver, mas eu gostaria de só citar brevemente para vocês que programação por restrições, ou do inglês constraint programming, às vezes é bom saber o termo em inglês, caso a gente queira procurar na literatura, é uma abordagem para modelar e resolver problemas combinatórios baseada em apresentar as restrições que as soluções do nosso problema têm que satisfazer. Note que essas restrições não têm que ser necessariamente lineares. Tá? Então, embora a gente a princípio pode perceber uma semelhança com a programação linear inteira, trata-se de um outro paradigma ali. E uma vez que a gente define quais são as restrições que as soluções do nosso problema têm que satisfazer, existem resolvedores específicos que vão fazendo buscas e podas no espaço de busca de soluções ali, em busca de soluções viáveis. É uma abordagem interessante aí para problemas combinatórios que vem ganhando relevância e trabalha de modo complementar, às vezes, com outras abordagens que a gente estudou. Quem sabe no futuro eu posso acrescentar uma semana bônus do curso dedicada a esse tema. Mas falando agora sobre programação dinâmica, que é uma técnica de projeto de algoritmos que a gente costuma ver em cursos de análise de algoritmos, aí, vamos fazer aqui uma breve apresentação para vocês. Algoritmos de programação dinâmica, eles trabalham com a ideia de resolver um problema dividindo aquela entrada, aquela instância, em entradas menores do mesmo tipo e armazenando a solução dessas para evitar ter que recomputá-las. A princípio, quando a gente ouve essa ideia de dividir, a gente pode lembrar imediatamente da divisão e conquista, que é uma técnica bem comum, mas programação dinâmica é um pouco diferente, embora também parta dessa mesma base de pegar um problema e pensar em como quebrá-lo para instâncias menores. E ele vai depender de duas características ali do problema. A principal é a subestrutura ótima, ou seja, uma solução ótima que você está querendo calcular, que você está querendo encontrar, tem que ser composta por soluções ótimas de subproblemas. Se não for assim, não tem serventia para você encontrar a solução ótima das instâncias menores nas quais você vai dividir o seu problema original. Se não tiver essa subestrutura ótima, possuir aquelas soluções dos subproblemas não vai te ajudar a encontrar a solução do problema original. Essa é uma característica. A outra característica é que ela precisa ter problemas ali compartilhando subproblemas. Essa é um pouquinho mais vaga, mas vai ficar claro no nosso exemplo. E a importância dela é que, se não for esse o caso, a parte da memorização, a parte da tabela da programação dinâmica em que a gente armazena as soluções dos subproblemas para não ter que recomputá-lo, é inútil. Porque se a gente não tiver compartilhamento de subproblemas, a gente nunca vai ter interesse em reutilizar uma solução. Então, são essas as duas características, a subestrutura ótima e o compartilhamento de subproblemas. Para deixar isso menos abstrato, vejamos um primeiro exemplo aqui em que a gente vai comparar a abordagem recursiva, puramente recursiva, eu deveria dizer, porque a recursão dá origem a muitas técnicas e se relaciona diretamente com programação dinâmica, inclusive, mas vamos dizer aqui a abordagem puramente recursiva
contra a programação dinâmica, ver o que tem de diferente, o que tem a mais nessa nossa técnica aqui. Vamos usar aqui o exemplo mais tradicional que eu conheço para apresentar essa técnica, que é a sequência de Fibonacci. Se vocês lembrarem, a sequência de Fibonacci está caracterizada aqui, o início dela corresponde aos números 1, 2, 3, 5, 8 e assim por diante. Mas o interessante é a regra de formação desses números. Cada número corresponde à soma de seus dois anteriores. Então você não precisa decorar a sequência, você consegue deduzi-la. Se vocês perceberem aqui, por exemplo, o 21 corresponde à soma do 13 com o 8. Isso vai valer para todos os números dessa sequência. Disso a gente tira o que a gente chama de recorrência, ou função recorrente. Uma função matemática é recorrente quando ela referencia a si mesma para te dar a solução. E Fibonacci é notoriamente assim. Perceba, sendo Fn aqui o enésimo número da sequência, então o enésimo número de Fibonacci, nós temos que esse Fn vai ser igual a 1 se n for menor ou igual a 2, por causa disso aqui. Tá? Porque os dois primeiros números ali são 1. É o caso base, ali é por onde começa a sequência. O primeiro e o segundo número de Fibonacci são iguais a 1. A partir daí entra a regra de formação. Se n for maior do que 2, nós teremos que o enésimo número será Fn-1 mais Fn-2. E a partir dessa recorrência, a gente consegue derivar diretamente um algoritmo recursivo. O algoritmo recursivo aqui, Fibonacci-Rec, recebe como entrada um n, querendo dizer que ele deve devolver para você o enésimo número de Fibonacci, e ele verifica. Por acaso eu estou no caso base ali da recorrência? N menor ou igual a 2? Se for, devolve 1. Se não for, devolva a soma de Fibonacci-Rec de n-1 com n-2. Eu faço duas invocações da minha própria função recursiva, do Fibonacci-Rec, com parâmetros diferentes, com n-1 e n-2. Note que o n está diminuindo. Eu comecei com n e agora eu faço chamadas para n-1 e n-2, então uma hora essa função para. E, obtendo essas soluções de quanto vale Fibonacci-Rec de n-1 e Fibonacci-Rec de n-2, eu somo eles e devolvo a solução. Tá? Então, esse algoritmo funciona, mas eu não estou dizendo nada sobre a eficiência dele. E para a gente começar a explorar a eficiência dele, a gente pode ver aqui uma pequena simulação do que aconteceria se eu chamar ele para um n genérico. Imaginem que eu faço uma chamada aqui, eu tenho então um determinado Fn aqui, tá? Uma chamada para calcular o enésimo número de Fibonacci, usando esse algoritmo, pensando que é um n grande, não é um n que é menor ou igual a 2, ele vai fazer duas chamadas recursivas. Vamos representá-las aqui então para f n-1 e f n-2. A partir dessa chamada de fn-1, também sairão duas chamadas recursivas para fn-2 aqui, um a menos do que o fn-1, que a invocou, e fn-3 aqui. A partir daqui, eu terei também duas chamadas recursivas, fn-3 e fn-4. A partir dessa, eu terei fn-4 e fn-5, 2 a menos do que o fn-3 que me invocou. A partir do fn-2 aqui, algo semelhante acontece. Eu terei fn-3 e aqui na direita fn-4. Aqui eu terei fn-4. Já começa a faltar espaço de tão rápido que isso cresce, né? E aqui fn-5. Aqui fn-5 e aqui fn-6. E supondo que o n é grande, isso aqui continuaria, demoraria ainda um tempo para cair no caso base. Tudo isso aqui vai continuar tendo outros subproblemas, mas esse tanto que eu desenvolvi já é o suficiente para a gente perceber um problema que ocorre aqui, que tem a ver com recálculos. Observem que eu tenho o Fn aqui, ele chamou Fn-1 e Fn-2. Se eu olhar para o Fn-2, ele também aparece aqui. Ele aparece mais de uma vez. Vou pegar uma outra cor aqui. Se eu olhar aqui, o Fn-3 que foi chamado aqui, ele também aparece aqui, ele também aparece aqui. Vamos ver se isso acontece com outros. O Fn-4 é invocado aqui, e aqui, e aqui, e aqui.
o Fn-5 é invocado aqui, 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 e certamente, se a gente continuasse, outras ocorrências ainda existiriam do Fn-4, do Fn-5, do Fn-6, com certeza, e assim por diante. Assim, o problema que acontece aqui corresponde à repetição, ao recálculo de subproblemas. E esse recálculo de subproblemas leva à ineficiência do nosso método, ainda que correto. Esse nosso método fica muito ineficiente, ele cresce exponencialmente. Não vou entrar em detalhes da análise, mas falando muito superficialmente, como cada vez uma função chama duas, a cada nível dessa árvore eu estou dobrando o meu número de subproblemas, eu tenho aqui um característico crescimento exponencial do número de subproblemas e, por consequência, do número de computação, do número de operações computacionais que eu vou ter que fazer para resolver esse problema, para descobrir quanto que é o enésimo número de Fibonacci. Em geral, a gente não quer pagar um custo tão elevado para descobrir um valor, a menos que seja inevitável. E aí entra a questão, será que é evitável? Parece que sim. Tá? E quando eu digo parece que sim, por quê? Porque, ao contrário de muitos problemas de otimização combinatória, NP difíceis, que a gente trabalhou, em que a gente estava fadado a lidar com um espaço de busca exponencial e a ausência de métodos que buscavam de modo decisivamente esperto nesse espaço de busca pela solução ótima, aqui o componente exponencial, esse crescimento exacerbado, está vindo simplesmente do recálculo de subproblemas, o que é algo evitável. A gente pode usar um negócio chamado memória. A gente pode memorizar esses valores, guardar numa tabela o valor, e daí não tem que recalcular. Uma vez que eu utilizei ele, eu não preciso recalcular. A ideia básica seria essa, tá? Para chegar na programação dinâmica. Ela é um pouco mais sofisticada que isso, mas a ideia básica é essa. Perceber que uma vez que eu tenho recálculos de subproblemas, eu posso usar uma tabela para evitar ficar recalculando esses valores. E é aí que a gente vem para a abordagem usando programação dinâmica. Então, lembrando lá de trás que a gente precisa da subestrutura ótima e dos subproblemas compartilhados. A subestrutura ótima nós temos, por conta da própria definição de Fibonacci, nós temos que um número de Fibonacci, o enésimo número de Fibonacci, é calculado a partir da solução do enésimo menos 1 número de Fibonacci e do enésimo menos 2. Então existe subestrutura ótima. Para calcular o enésimo, eu dependo de dois problemas menores, do n-1 e do n-2. E também temos subproblemas compartilhados que motivam a utilidade ali de uma tabela em que a gente armazene esses valores intermediários para não ficar recalculando. A partir daí a gente pode desenvolver então esse algoritmo Fibonacci PD aqui para evitar recálculos, em que a gente vai ter um vetor aqui. Eu estou o tempo todo falando em tabela, mas nesse caso é uma tabela unidimensional, já que o nosso único índice variando ali corresponde ao número de Fibonacci, corresponde ao n que está variando. Assim eu vou ter um vetorzinho f ali, de tamanho n. As duas primeiras posições dele começam preenchidas iguais a 1. Eu vou mostrar graficamente aqui para vocês. Isso facilita bastante a compreensão. Então pega esse f, vamos pegar as duas primeiras posições e a gente coloca os valores 1 ali. E daí o que a gente faz é percorrer esse vetor da posição 3 até o final, seguindo aquela recorrência. Note que a gente ainda usa a recorrência, mas não mais com chamada recursiva, mas simplesmente acessando a tabela na ordem adequada. A gente preencheu os casos bases e ali a gente vai acessando. Então, seguindo essa regra aqui, na terceira posição aqui, vai ser simplesmente a soma de fi-1 com fi-2. Se eu estou na terceira posição, é a soma de f2 com f1. Ou seja, eu vou olhar para cá e para cá, somar os dois e colocar o valor 2 aqui. Na sequência, na quarta posição, eu vou olhar para cá e para cá, para as duas posições anteriores, e vou somar 2 com 1, 3. Mais uma vez, para a gente consolidar, eu vou olhar para cá e para cá, vou somar 3 com 2 e vai dar o valor 5.
E de modo geral, e isso é interessante, a gente pode saber que num determinado momento qualquer que eu estiver aqui, se eu estiver aqui, por exemplo, na enésima posição, que eu tenho a n-1 e a n-2, o que eu vou fazer é simplesmente olhar para as duas anteriores, que já foram preenchidas adequadamente, e somar as duas para preencher essa última posição. É essa a ideia de como a gente preenche corretamente aqui a nossa tabela, e o valor da solução estará na última posição, por isso que a gente devolve f de n aqui, o enésimo número de Fibonacci. Claro que eu precisei usar memória auxiliar, mas eu fiz um algoritmo muito mais eficiente, porque esse algoritmo tem apenas um laço principal aqui, ao invés de ter um número exponencial lá de chamadas recursivas. E daqui só um detalhe que a gente fez, nesse exemplinho aqui do lado para ficar claro, o preenchimento de uma tabela unidimensional. Programação dinâmica é sempre essa ideia de preencher seguindo a recorrência, a função de recorrência, que é característica de cada problema, que depende da subestrutura ótima que meu problema tem, eu vou preenchendo a tabela na ordem adequada. Mas nem sempre essa tabela vai ser unidimensional. A dimensão da tabela vai depender do número de índices que estão variando na minha recorrência. Nesse caso, a minha recorrência variava um único índice. Era só o n que variava ali. Eu olhava para dois anteriores, mas era para o n-1 e para o n-2. Eu só variava um índice. Embora eu olhasse para duas posições, era naquela mesma dimensão. Por isso a tabela unidimensional. Veremos na sequência um exemplo em que a gente vai ter mais do que uma dimensão.